Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse é o vídeo de número 79, a Gênesis, capítulo 1, caráter da revelação espírita. Então, nós percebemos, conforme Kardec mesmo nos disse, a diferenciação que muitas pessoas, eu acredito, que pode até estar pensando assim, mas que hora que o Luiz vai começar a falar a respeito de espiritismo? Porque as pessoas associam, eu não vou alongar nesse assunto, as pessoas associam espiritismo a receber espírito. Espiritismo a psicografar. Espiritismo a benzer. Espiritismo umbanda. Quimbanda, candomblé. Da. E você tá vendo aí que não tem nada a ver, não é? Isso é bom para as pessoas analisar, ué. Não é verdade? Então, olha só. Sobre essa crença assentou o princípio da igualdade dos homens, porque Deus e o da fraternidade universal. Confesso que estou com sono já. Cansado, né? É natural, ó, para você ver. 1h30 da madrugada já. Mas esse é o nosso dever. Não estou cramando, não. Então, do homem, porque Deus e o da fraternidade universal. Mas fora possível amar o Deus de Moisés? Não. Só se pode temê-lo. É possível amar o Deus de Moisés? Eu coloquei tudo no presente. Não. Só se pode temê-lo. É lógico. Você tem que temer. Eles te ensinam a temê-lo. Porque se você não o teme, pode ter certeza de que você passa por situações muito difíceis. A revelação dos verdadeiros atributos da divindade, olha só, a revelação dos verdadeiros atributos, nós podemos classificar aqui como sendo as leis de Deus. A revelação das verdadeiras leis de Deus, né, da divindade, de par com a da imortalidade da alma e da vida futura, modificava profundamente as relações mútuas dos homens, impunham-lhes novas obrigações, faziam-os encarar a vida presente sob outros aspectos e tinha por isso mesmo de reagir contra os costumes e as relações sociais. É esse incontestavelmente, por suas consequências, o ponto capital da revelação do Cristo, cuja importância não foi compreendida suficientemente e não foi compreendido suficientemente e contrista-se-lo. É também o ponto de que
mais a humanidade se tem afastado, que mais há desconhecido na interpretação dos seus ensinos. Nós sabemos que existe. Por que as controvérsias? As controvérsias, elas existem justamente pelo pelo fato da pessoa não compreender. Porque veja bem, se eu disser à pessoa, uma simples pessoa, vamos pensar por assim, se eu disser a uma simples pessoa que nesta caneta existe química, que existe matemática, que existe física, que existe... Olha, eu vou dizer para você, existe quase todas as ciências nessa caneta. Altura, designer, interior, externo, pigmento, tinta, química, designer, projeto. Olha, existe tanta coisa nesta caneta aqui, existe tanta matéria nessa caneta, que o esmiuçamento de uma simples caneta, a pessoa desenvolve um grande artigo. Levada ao conhecimento do vulgo, ele ignora. Porque ele não tem conhecimento. E é natural. É natural que o vulgo vai ignorar. Pois não tem, com todo respeito, esse item assim, não tem pessoas... Tem pessoas que não acreditam em casa assombrada. Tem pessoas que não acreditam em espírito. Tem pessoas que não acreditam em reencarnação e encarnação. Esses são os vulgos. Mas tem pessoas que você não precisa apresentar a ele de tão culto. Você não precisa apresentar a ele nem a caneta. Se você pede a ele, faça-me uma redação cujo tema caneta. Nossa! Daí uns 15 minutos ele te apresenta a redação da caneta, que eu vou te dizer para você, nem mesmo os melhores filósofos são capazes de apresentar uma redação tão perfeita. Então, aquilo tudo que deixado por nosso Senhor Jesus Cristo, a humanidade sempre dificuldade teve em compreender. Porque de ordem divina, muito profundo. Tanto é que Jesus, há 2000 anos atrás, ele se dirigia às pessoas usando-se de parábolas. Olha só para você ver. A revelação dos verdadeiros atributos da divindade
Se a pessoa não tem conhecimento a respeito do que significa verdadeiros atributos da divindade, ele já se perde aqui. De par com a da imortalidade da alma e da vida futura, modificava profundamente as relações mútuas dos homens, relações mútuas, impunha-lhes novas obrigações, fazia-os encarar a vida presente sob outro aspecto e tinha, por isso mesmo, de reagir contra os costumes e as relações sociais, lógico, provocada por todos os sistemas. É esse incontestavelmente por suas consequências o ponto capital da revelação do Cristo, cuja importância não foi compreendida, é o que nós acabamos de dizer. Não foi compreendida suficientemente e contristar, dizê-lo, é também o ponto de que mais a humanidade se tem afastado, que mais há desconhecido na interpretação dos seus ensinos. É o que nós acabamos de dizer. Tanto é que a prova vem agora, olha só para você ver, na questão 26. Entretanto, o Cristo acrescenta: muitas das coisas que vos digo, ainda não as compreendeis, e muitas outras teria a dizer, que não compreendereis. Por isso é que vos falo por parábolas. Jesus dizendo isso àquelas pessoas há 2000 anos atrás. O Cristo acrescenta: muitas coisas que vos digo, ainda não as compreendeis, e muitas outras teria a dizer, que não compreendereis. Por isso é que vos falo por parábolas. Tanto é que eu não sei se você sabe, Jesus, quando se reunia com os apóstolos, ele não falava por parábola. 90% ele não falava por parábola. Tanto é que um dia interrogado, não me lembro agora por qual apóstolo, ele disse mais ou menos assim: a eles falo com parábolas, falo por parábolas, diferente de vocês. Não há necessidade que eu fale por parábolas com vocês, mas a eles ainda é necessário. Quer dizer, eles quem? Porque Jesus se reunia com os apóstolos na casa de Simão Pedro, Bar Jonas, né? E ali naquele diálogo formoso, maravilhoso, Jesus pouco falava por parábolas. Porque os apóstolos, em partes, os apóstolos compreendiam Jesus, em partes. Por isso não se exclui totalmente, porque Jesus usou-se de muitas parábolas quando em meio aos apóstolos também. Por isso é que vos falo por parábolas. Parábolas
São códigos indecifráveis. Não existe. Eu posso dizer da seguinte forma: a parábola é o idioma do ser evoluído, que serve-se por toda a eternidade. O que equivale a dizer? Que daqui a alguns 500 bilhões de anos, nós ainda não teremos descobrido todos os sentidos das parábolas deixadas por nosso Senhor Jesus Cristo. As parábolas de nosso Senhor Jesus Cristo são imutáveis tanto quanto as leis do Criador. Por isso, ainda não foram decifradas. Ah, mas esta foi, aquela foi, não foi. Não se engane com os mistificadores por aí. Todas as parábolas que eles dizem que foram decifradas não passa do autopersonalismo do anticristo querendo confundir a cabeça da humanidade. E, gente, eu falo mesmo, eu não tenho medo desse bicho, não. Eu não tenho medo desses bichos. Bicho espiritual e bicho físico. Não se engane, não. Não se deixe levar por essas mistificações. Ninguém até hoje decifrou nenhuma parábola. As pessoas têm uma leve noção de interpretação, mas o que ele interpreta hoje, amanhã já tem um novo sentido. E cada ano que se passa, se modifica. Da mesma forma, você pega um livro hoje e você o lê. Não, você o estuda. E eu te pergunto, você entendeu esse livro quantos por cento? 5%. Beleza. Daí uns 15 dias você lê novamente esse livro. Quanto por cento você entendeu esse livro? 10%. Quanto mais você estuda aquele livro, mais você aprende. Engraçado que a segunda, terceira, quarta em diante, vez que você pega para ler o livro, você depara com matérias, com significados, com novos sentidos, que você pensa assim, ué, mas será que eu passei por cima dessa matéria e eu não percebi isso aqui? Que eu li isso aqui, não vi. Você ainda olha na capa do livro para ver se é o mesmo livro. Será que eu não errei, não? Será que eu não peguei o livro errado? Não. Eu estou achando que eu peguei o livro errado. Aí você olha de novo e é o mesmo livro. E depois que você o lê 10 vezes, que você o lê novamente pela 11ª vez, você se surpreende com novos conhecimentos, novas revelações. E se você lê um livro 1000 vezes, livro sério, tá, gente? Não é essa bacatela, não. E se você lê um livro 1000 vezes, você se surpreende de uma tal forma ao ponto de dizer assim, por toda a eternidade, eu nunca hei de aprender tudo que há neste livro. Pode ter certeza que se nós fizermos
um esmiuçamento do livro dos médiuns, do livro dos espíritos. Hoje, você vai pegar os primeiros vídeos correspondentes ao livro dos médiuns, o livro dos espíritos, você vai jogar fora. E você vai ficar com esses que nós gravamos agora. Totalmente diferente. Agora imagine as parábolas do Cristo. Então Jesus disse assim: por isso é que vos falo por parábolas. Ele falou para as pessoas há 2000 anos atrás. Continua ele dizendo: mais tarde, porém, enviar-vos-eis o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vou-las explicará todas. Veja bem, o Espírito de verdade que restabelecerá todas as coisas. Gente, restabelecerá. Que vai colocar tudo em ordem, que vai nos mostrar de que 1 mais 1 é 2, vai nos mostrar todas as equações, restabelecerá as leis, nos mostrando a diferenciação entre umas e outras, nos trazendo a lucidez entre as matérias, quando conseguiremos, mediante toda a situação, raciocinar com bom senso. Então, quem grafou isso, essa passagem aqui, foi João 14,16 e também Mateus 17, né? Porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vou-las explicará todas. Então você observa que até agora, melhor, essa diferenciação entre as revelações, Kardec está, de uma certa forma, tentando nos esclarecer a diferença entre as mesmas. Porque no princípio agora das leis mosaicas, Kardec nos esclareceu a respeito das leis mosaicas, e adentrando-se às leis de Deus, delegadas a todos nós por nosso Senhor Jesus Cristo, ele começa a adentrar ao processo natural das leis divinas, trazida também pelos bons espíritos, onde já nos encontramos na diferenciação da doutrina dos espíritos. Mas é aquela condição, é aquela questão. Alguém pode nos interrogar da seguinte forma: quando é que você vai começar a falar de espiritismo? Aí eu posso lhe dizer, nós estamos tratando de espiritismo desde o princípio, quando
na questão de número 1. Pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? Daqui em diante, nós falamos de Espiritismo até aqui na página 35. Só que de uma forma científica, mostrando a importância, a necessidade da astrologia judiciária, da química como filha da alquimia, da física, da anatomia, da fisiologia, da zoologia, da botânica e da mineralogia. Nós estamos falando de tudo que engloba os desígnios das leis de Deus, dentro das diferenciações de leis trazidas por sistemas, de leis trazidas por castas, por etnias, de leis trazidas por Moisés, trazidas por Jesus, e a diferença das leis trazidas por Jesus, juntamente com as leis da doutrina dos Espíritos, a diferença das leis de Deus com Jesus, com o Espiritismo, com a diferença das leis mosaicas. Nós ainda temos muito que estudar ainda. Vamos para o próximo vídeo, mas no próximo dia agora.